Nem vou perguntar para a deputada Rejane, que é do PT, sobre política, porque ela vai dizer assim, não, a gente discute no próximo ano. Bom dia, eu estou acompanhando muita distância e tal. Bom dia, deputada. O que a senhora responderia se eu perguntasse? Bom dia. Vamos aguardar, né? Agora resposta previsível. Gente, agora começou a movimentação, né? E a busca aí por aliados, né? Eu acho que é isso que o Fábio Novo, o deputado Fábio Novo, tem buscado, né? A busca por aliados. E um dos aliados históricos é realmente do PT, o PCdoB, né? E a candidatura, a senhora acredita que será levada até o final, seja mantida? Sim, eu estou vendo ele muito empolgado e o partido também já decidiu. Não tem prévia, não tem confusão dentro do partido, então já foi resolvido, né? Pelo menos a etapa superada, né? Sem confusão, sem problema, apoiada por todo o partido, pelo diretório municipal. A deputada que já enfrentou confusão no partido em 2012, quando você as prévias, né? Prévia e tal, mudança, muito trauma naquela época. Muito traumático, conhece né? bem É muito essa ruim, situação né? Uma prévia dessa aí. Já no início, sem falar no que você vai enfrentar numa campanha dessa, você já sai desgastado, né? Internamente dentro do partido, então não é bom, né? Uma experiência que não é boa. Bom, mas vamos falar sobre a aprovação da lei da deputada, de autoria da deputada Rejane Dias, do PT aqui do Piauí, que levou o nome do Romeu Mion, que é o filho do apresentador Marcos Mion, e que agora dá o direito para que as pessoas que têm o transtorno do autismo, do espectro do autismo, né, assim que se fala, pessoas autistas, sejam identificadas pela Carteira Nacional do Autista, que são cerca de 2 milhões, pelo menos, de pessoas identificadas no país até agora, porque a gente tem aquelas subnotificações, os casos sem diagnóstico, né, deputada? Mas que direito essa carteirinha dá a essa pessoa que tem esse transtorno? Olha, Nádia, é com muita emoção realmente. Tanto é que eu vi o Marcos Mion também muito emocionado, porque ele é ativista da causa do autismo, né? E tem um filho realmente que é o Romeu. E eu também, eu vivo isso em casa diariamente, né? No meu caso, eu tenho uma filha, como muita gente já sabe, né? Então, assim, tem uma carteirinha dessa que identifica, porque o autista é o seguinte, tem uns que você percebe, tem outros que você não percebe. São muitos e muitas níveis, vezes, né? As pessoas dizem, olha que menino é educado, a mãe não dá educação para esse menino se comporta, o menino não para, o menino é inquieto, né? Então tem muito disso, porque ele não é visível, não é uma deficiência visível. Diferente de uma deficiência física, de uma deficiência visual, que você olha e percebe, mas realmente ele é deficiente. Então, ter essa carteirinha de identificação, que vai dar prioridade, Elivaldo, no atendimento, é algo realmente maravilhoso, né? E lembrar que há uma estimativa de 2 milhões no Brasil. E a carteirinha, Nádia, vai ajudar no sentido de identificar primeiro e saber a situação em que eles se encontram, né? Situação socioeconômica, vamos imaginar assim. Então, a partir disso, eu não tenho dúvida nenhuma, as políticas públicas, elas vão aparecer de forma mais forte. E lembrando que vai ser algo realmente mais preciso. Você vai desenvolver políticas públicas mais precisas, porque você sabe onde eles estão, como eles vivem. O censo também foi importante, foi uma importante conquista, mas a carteirinha, ela realmente vai ajudar e muito a melhorar as políticas públicas. Agora vai precisar também de apoio dos estados e municípios, por exemplo, leis estaduais e municipais para dar esse respaldo cada vez mais prático e real à lei que a senhora aprovou no Congresso? Não. Então, ela vai ter validade em todo o território nacional, né? Exatamente. O presidente deve agora sancionar, já que passou pela Câmara e passou pelo Senado. Deve ter aí 15 dias para sancionar essa lei. Vai regulamentar o governo federal, como ela vai funcionar. Então, aqui nós já temos o Piauí, né? Foi agora também lançado a carteirinha, inclusive de autoria do deputado Fernando Monteiro, né? Então, eu estive conversando agora com o secretário Mauro, ele disse que a procura pela carteirinha aqui no estado do Piauí, junto à CEID, é muito grande realmente. Como a senhora vive bem de perto essa situação e também perto das instituições que atendem, por exemplo, os pacientes com autismo, nós temos aqui a AMA, outro dia eu conversava com a Rosália, presidente da AMA, e ela dizia, Nádia, olha, nós temos muita dificuldade, por exemplo, para a identificação do diagnóstico. Tem criança que espera aí 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para ter uma consulta com o neuropediatra, quando já começam a aparecer os primeiros sinais de possibilidade do autismo. Então, como a senhora dizia, de repente isso abre uma porta maior para que essas pessoas tenham mais acesso a esse atendimento, né? Sim, e o diagnóstico ele é imprescindível para depois já começar o tratamento, né?
Então, a carteirinha ela vai atuar nisso aí, vai ajudar na área da saúde, porque vai dar preferência, vai dar prioridade. Entra a educação também, entra a própria assistência social. Então, vai dispensar o laudo, nesse caso, para algumas situações, porque quem vai tirar a carteirinha, né, ele já vai ali com o laudo, com o CID, né, dizendo qual é o tipo da deficiência dele, enfim. Então, isso vai facilitar, até para não andar com um monte de papel debaixo do braço para conseguir um exame, para conseguir uma medicação. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que o impacto na vida de milhões de pessoas em todo o Brasil, para melhorar o acesso, para melhorar a qualidade de vida, vai ser algo imprescindível. Creio que não vai ter problema nenhum em relação à sanção do presidente Jair Bolsonaro em relação a esse projeto, o que não aconteceu em relação a outro projeto de sua autoria relacionado a psicólogos nas escolas, que foi vetado pelo presidente, o veto caiu no Congresso Nacional e aí houve críticas depois, ou seja, uma repercussão aí, de certa forma, de confronto em relação ao que a senhora aprovou. Mas a senhora tem reagido a isso? Psicólogos e assistentes Havia sociais problema? também, né? E assistentes sociais? Olha, eu só tenho que agradecer realmente assim, a Câmara, tanto na questão da carteirinha do autista, o próprio Senado, os deputados e senadores, porque foi por unanimidade. E assim foi a questão também dos psicólogos e assistentes sociais. Então, passou de forma tranquila na Câmara, praticamente por unanimidade. E aí eu quero também fazer um agradecimento, né, às entidades que, tanto dos autistas, como também as próprias entidades que trabalharam muito, que nos ajudaram ali. Nós juntamos as mãos para poder mobilizar as bancadas, tanto no Senado como na Câmara, e os pais também, né? No caso dos psicólogos, era um projeto de lei que há muito tempo estava na casa, 19 anos. Então, quando nós criamos a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência nas Escolas, inclusive eu presido essa Frente Parlamentar, eu estive com o Conselho Federal de Psicologia. Disse, olha, deputada, tem uma lei aí que há muito tempo não anda travado. E aí eu peguei essa lei, aí eu dei entrada com requerimento de urgência na Câmara e foi assim, uma bênção, porque foi muito rápido mesmo. Mas que o presidente alega que a lei, ela imporia a contratação de 400 mil novos servidores públicos e que o governo não tem condição para isso por causa da lei de responsabilidade fiscal. Mas aí você vê, foi por unanimidade na Câmara, porque nós estamos vivendo um momento muito diferente há 19 anos atrás, né? A questão dos conflitos, suicídio, automutilação, bullying. Então, não teve como. Ele alegou isso aí. Ah, mas é porque não vai ter recurso. Gente, nós explicamos. Não é que vai ter psicólogos e assistentes sociais em todas as escolas trabalhando. É por rede. Então, cada rede educacional, cada rede de ensino, ela vai ter a sua própria equipe. Vamos pegar bem aqui, a própria Secretaria de Educação. Então, as gerências regionais devem ter as suas equipes para atender e as escolas jurisdicionadas, né, vão contar com a presença desses profissionais. Na hora que precisar, vai ter um calendário, toda semana tem que estar naquela escola. Então, assim, aí vai depender também da necessidade de quantas equipes devem ter por CRE. A mesma coisa com relação à própria rede municipal. Tem a rede estadual, tem a rede municipal e a rede federal. Então, foi isso. Então, foi explicado. Aí, entenderam, né? Pelo menos o Novo, que era o único partido que estava discordando. O restante todo mundo entendeu. E aí, derrubamos o veto, né? Tá certo. Agora vai ser muito importante, realmente, porque, gente, a questão dos conflitos hoje nas escolas. Olha o que aconteceu, as tragédias que aconteceu em Suzano. Os problemas, realmente, em que os professores são submetidos, né, de violência. Então, muitas vezes é uma questão psicológica, problema em casa, problema familiar, que termina, que leva para casa, que causa esse tipo de transtorno, às vezes muito grave. Porque tem morte, né? Morte de professor, morte de aluno. Obrigada, deputada Rejane Dias, do PT, conversando com a gente hoje aqui no Notícia da Manhã. Aproveito para desejar boas festas e um ótimo 2020. Obrigada. Desejo também para vocês e para todos e que Deus nos abençoe aí neste Natal e as nossas famílias. Amém.
Obrigada. Elivaldo, vamos à última de hoje? Nádia, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, continua fazendo mistério em relação a quem ele vai anunciar como candidato do PSDB a sucessor em 2020. Porém, neste final de semana, ele deu uma sinalizada forte para o secretário de Educação, Kleber Montezuma. Em 2 momentos. Foi numa solenidade lá na Secretaria de Educação, chamada de um projeto Cidade Olímpica, em que sobraram elogios ao gestor da educação do município. E ontem, na comemoração do aniversário do prefeito, teve até fotos, registros do prefeito, de Kleber Montezuma, com aliados do Palácio da Cidade. E olha, Nádia, o secretário Kleber Montezuma deixou de vez aquela condição de inelegível que ele sempre fazia referência em relação ao seu comportamento. Aquele comportamento sisudo, sem tapinha nas costas, é página virada no comportamento de Kleber Montezuma. Ficou diferente, é? Total. Tá ficando diferente. Obrigada, Elivaldo. Até logo Amanhã. mais aqui no Jornal do Piauí, na TV Cidade Verde. Já na Rádio Cidade Verde, está no ar o Acorda Piauí com o Joelson e o Fenelon até 8h30 da manhã na 93,5.